Bora lá? Bora lá, galera! Convidando vocês para nessa noite especial, porque nós estamos gravando noite aqui, meia-noite, agora do dia 22 para o dia 23. Mentira! São 10 horas da noite. A gente está gravando aqui, já é primavera, um dia inteiro. A gente fala em casa, né? Que a gente chega tarde. A gente tem que dar um horário como se fosse depois. Depois nós vamos olhar o programa e dizer, por isso os vídeos chegaram às 3 da manhã em casa. Entendi. Mas a gente está aqui hoje com a Ana Luísa, né? Uma professora, uma escritora, alguém que tem muito para somar aqui com a gente. A gente tem o Max Guarani, eu sou o Tom Costa, e para mais um Bora Lá. Que agora não precisa nem sair pro lado. Não precisa mais. O nosso retorno está congelado lá. Eu achei que nós tínhamos parado num momento único da vida. Mas é pro Matheus aparecer, porque ele estava o tempo inteiro lá aparecendo. Sim, sim. Bora Lá Podcast, como você sabe, sempre convida pessoas para lá de especiais. Todos que sentam aqui conosco, ou aqui, são pessoas especiais, nós escolhemos com muito carinho. E as pessoas com muita generosidade e carinho vêm até aqui falar conosco. A gente agradece a tua visita, então, a tua presença. É um prazer. Começa com pergunta eu? Mas claro, como sempre, né? Ana Luísa. Então quer dizer que a senhora vem da Fortaleza. Fortaleza é um bairro aqui em Montenegro, como vocês sabem. Ali. Não, essa Fortaleza é um pouco mais quente? Não é do Barro Vermelho aqui? Não. Do Passo da Mora aqui da Fortaleza? Do Muda-Boi, do caminho para Triunfo? Não? Fala um pouquinho para nós, de onde tu é. Sim. Quem tu é, de onde veio? Sim, eu sou cearense, né? Sou de Fortaleza, vim pra cá com 23 anos. Olha, fazem 5 anos, então. Mais ou 5 menos. anos? 10 anos, mais ou menos. Não, a gente vai fazer cálculo aqui. Nós nos comprometemos com cálculos. E eu vim assim, eu me formei em psicologia, né? E aí eu conheci biodança em Argila, eu sou professora de biodança também, né? E aí conheci o padre Dorli Senhor, que é filósofo e escultor, e aí me apaixonei pela biodança em argila. E aí, assim que eu me formei, 15 dias eu fui para Santa Maria, né? E aí fiquei 3 meses lá e depois eu fui morar em Porto Alegre, né? E lá, aí 15 dias eu conheci meu marido. Ai, olha, ligeira! Veio uma dessa, eu vou casar com um gaúcho. Fale mal dos gaúchos. A gente tem tudo que não presta, mas tem coisa que é boa. Ela encontrou algo de bom em nós, gaúchos. E aí? Por sinal, a família dele mora aqui na Fazenda Paquete. É mesmo? Quem? São Crefe? É. São Crefe. Grande amiga, família Crefe. Então já teve por ali plantando arroz? Sim, com certeza. Esse mundo é um grande arroz, né? Dizer que é um grande ervilha, mas ele tá de verde. Hoje daqui de lanterna verde, o herói favorito também. Em homenagem à primavera, né? À natureza. Né? Olha o colorido. Eu vim de Chamatrina, um beijo pra Adri, da Chamatrina. Ela também aqui com um colar especial que foi feito pra mim com a pedra azul. E tô de FIA Temporal também, que é produção de Montenegro. Produção artesanal feita por mulheres, só mulheres. Toda a cadeia da produção. Legal. Mas aí então tu veio pro Rio Grande do Sul, de Fortaleza, do Ceará. Sim. Chegou aqui, casou-se. Sim. Com gente aqui de Montenegro. Olha só, né? Estou aqui com vocês conversando sobre isso, né? E não veio até o paquete, ela veio para o Spator Life, fazer o jabá aqui, por favor. Momento puxa-saco. Doutor Ed, Betina Chauri, seu Cleomar. O responsável por tudo é o Cleomar, é o patriarca, né? De onde veio toda a origem da coisa ali. Mas então, aí, o mundo é um grande arroz, como a gente falou. Esse convívio no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, então. Sim. Aí depois eu conheci os índios Guarani, né? Isso aí é uma coisa super importante para mim. Fale mais dos Guaranis, para essa cidade, para esse mundo inteiro entender a importância, não de mim, não minha, mas dos índios Guaranis. Sim, sim. No começo, assim, como muita gente, assim, eu achava que não tinha índio no Brasil, né? Muita gente diz, não tem índio no Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, e aí eu já fazia trabalhos de renascimento, de biodança, assim, mais abertos. Já de resgate de ancestralidade ou ainda não? Mas aí eles começaram a me ver, assim, através de sonhos. Sim.
né, que eu tinha te falado. Sim, uma coisa meio guiada, uma coisa... Assim, meio como eu já fazia esses trabalhos, assim, mais sensíveis, né, e aí a gente tá aqui esperando, eles disseram. E aí eu tava já fazendo um doutorado, né. E aí eles disseram assim, eu fazia biodança e já pesquisava, psicologia, mas o doutorado era em educação. Perfeito. Eu sou psicóloga, né, mas o doutorado é em educação. Aí depois insistiram, não, a gente está te esperando, e dançando. Aí eu conversei com o meu orientador, Newton Fischer, pessoa super conhecida, já falecida. Né? Aí eu disse, Newton, eu vou ter que mudar meu tema de pesquisa, porque eu estava pesquisando sobre as cooperativas. E ele, por quê? Eu disse, porque eu estou tendo sonhos e visões. Aí ele ficou assim, sabe? Ficou duro, assim. Até me arrepiei. Ele disse... Ele fez bem assim. Aí eu disse, olha, esse era um tema que eu queria estudar na minha vida, mas... Ele nem disse assim, ó, para de fumar, de dormir, de beber, deixa a cidade baixa de lado e te concentra no doutorado, não. Ele levou a sério. Levou. Não perguntou, mas assim, ó, antes de dormir, o que você tem usado? Não, ele só ficou parado. Assim. Eu acho que ele preferiu não falar nada, sabe? Ficar em silêncio. Não, e se tu chegou até um doutorado, é porque tu fez um mestrado, porque tem uma pessoa que passou em um projeto. Tinha todo mundo antes, o nível de sapiência, de produção científica, tu apresentou para... Vamos ver onde é que isso vai dar, né? É de confiança, agora sai lá, né? Alguém sai do ensino médio assim, ó, eu quero estudar os 20 que eu andei sonhando. Assim, para de maconha. Chega de tomar kit de cachaça com Pepsi. Agora eu achei quem tá roubando os faixa preta da tua mãe. Então, é verdade. Então, eu já tinha um trabalho com o Newton, com as recicladoras de lixo, né? Foi muito legal. Que interessante. Eu trabalhei. E aí tu pegou o pessoal da Ilha Grande dos Marinheiros, da Zona Sul de Porto Alegre também? Sim, Rubem Berta, Zona Norte. Vila Pinto. Que foi na época, assim, eu fiz o mestrado, né? E aí o Newton tinha um trabalho muito bonito, a irmã Odila, perdonar também, já é falecida. Sim. E aí eu fiz o trabalho de mestrado e a gente ajudou a Federação de Recicladores de Lixo. Conhecesse a Rosa Rosado em Porto Alegre? Sim. Uma grande amiga minha, um beijão pra Rosa Rosado. O Marçal, também Rodrigues, grandes amigos. E aí eu fiz o trabalho mais na Rubem Berta. A gente passou por várias. Rubem Berta, qual a cooperativa na Rubem Berta? A próxima da Leopoldina, entre Rubem Berta e Leopoldina. Tem uma central de catadores ali. Exatamente. Que é uma região que tem... Na verdade, foram feitos muitos condomínios ali. Parte deles acabaram sendo invadidos. Então, teve um grande problema do desenvolvimento social naquela região. Então, ficou em parte apartamentos que foram comprados, outros que foram invadidos. Então, ficou tipo uma favela de pé em alguns. Então, todo o pessoal ali acabou indo com uma informalidade para trabalhar como catador. E aí, isso demorou anos até se regularizar. Então, tanto que ali perto tem um lugar que é um bairro que chama Vila Merda, porque era um cheiro horrível. Né? Tudo céu aberto, uma coisa... Então tem muitos lugares ali que são assim. Meu irmão, eu morei na Zona Norte muitos anos no Jardim Planalto, estudei na Baltazar, então eu conheço bastante ali e trabalhei muito no Centro Vida, na Baltazar de Oliveira Garcia. Exatamente. E aí no Vida aconteciam muitas oficinas. No Vida fiz apresentações, cover de Mamonas Assassinos, tudo que pode se imaginar. Mas desculpa, eu te atrapalhei. E aí então? Então ali na época eu fiz o mestrado, conheci o Newton, né? Depois eu gostei muito do trabalho, aí fui fazer o doutorado, queria seguir nessa linha de cooperativa, mas aí teve essa questão com os índios, né? Os indígenas. E aí eu então conheci no Fórum Mundial os Guarani. E aí me encantei, assim, por causa da espiritualidade, né? Que era uma coisa que eu já estava procurando. E nessa época, então, eu comecei a desconfiar que eu tinha ancestralidade indígena. Eu tinha 33 anos na época, né? Aos pouquinhos vocês vão fazendo as contas. Eu tô coletando dados. E eu não adianta. E eu, olha... Eu tô coletando dados hoje. Eu sou cada vez mais de humanas. Isso não importa. Se eu for fazer contas, tinha 33, então agora deve estar com 29. Eu rodo direto. Aí, olha só, gente. Eu, então, disse, mãe, a gente tem... Não, minha filha não tem. Então, eu disse, tem. Aí ela disse, sabe de uma coisa? A minha avó... Aí ela começou a descrever, era uma indígena
do cabelo liso como o teu, grande, que ficava na rede, me pegava. Ela começou a lembrar e assumir. Porque isso é uma coisa que muitos de nós brasileiros a gente vive, a negação da origem da ancestralidade indígena. Porque se tu pergunta, a pessoa é alemão, né, ancestralidade alemã, italiana, tudo. Sim. Eu com todo orgulho. É estrangeiro, né? Tudo bem. Parece né? que é melhor. Cada qual tem que ter respeito mesmo pela sua ancestralidade, né? Sim. Mas indígena e negro, não sei, né? Aquela Parece coisa menos perdida. Preconceito. É uma espécie de negação de algo, de povos que não conseguiram fazer um desenvolvimento como, né, o nosso capital apregoa, entende? A ideia de desenvolvimento, né? Além de um complexo de jaguara que nós temos de achar que nós somos menos do que lá fora. Parece mais bonito dizer assim, a minha família é de origem italiana. Tá, mas há quantas gerações? Há 5, desculpa. É brasileiro. Pode ter um sobrenome com sotaque. Todos somos brasileiros, né? Todos. Né? Esse complexo de inferioridade também. A ideia, quando os europeus vieram aqui, disseram que o indígena não tinha alma, por isso não podia ter terra e não podia ter direitos. Então, até hoje a gente vive essa luta, né? Até hoje, agora a gente está vivendo isso, né? Os indígenas não têm direito de demarcar as suas terras mais, assim, né? Tá se querendo destruir Eles estão numa briga lá no Congresso, né? Tá numa briga. Bom, mas aí eu fui descobrindo a minha ancestralidade. Olha só, gente, lá no fórum, é Guajajara, minha ancestralidade, Tupi-Guarani. Guajajara, no Fórum Mundial. Um Guajajara levantou, eu estava numa sala cheia de indígenas, eu estava começando a conhecer, né, esse contexto. Ele levantou e me deixou um folder, tudo sobre Guajajara. E eu estava descobrindo que eu tinha ancestralidade, né, Guajajara. Então, eu achei muita sincronicidade, sabe, assim. Claro, era uma comunicação mais sensível, né, mas ao mesmo tempo eu estudava. Não tinha como fugir, né? Não tinha como, da alma, né? Isso ali. Estava o instinto e a ciência andando contigo. Exatamente. E parecia que tu estava no lugar certo na hora certa também, porque em outro contexto, talvez, se tu fosse estudar medicina, fisioterapia, educação física, tu ia acabar indo para um outro lado e não ia ser tão envolvida como talvez depois indo para a área da educação e vendo a importância disso para a base do ensino, porque nós temos uma raiz muito forte em ancestralidade no Brasil, porque o Brasil é forjado a guerras da colonização, a resistência. E a gente fala sempre, o Peninha, que tem o canal dele, que é o Buenas Ideias, ou aquele Não Vai Cair no Enem, sabe? Ele fala muito das missões, fala dos povos gaúchos que formaram a base gaúcha, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e a região Paraguai, Uruguai, Argentina, que é um povo que tinham várias aldeias indígenas. E aqui no Rio Grande do Sul que tinha os Charrua e os Minuano, que foram completamente dizimados praticamente. A não ser uns ou outros que cederam e foram para outras tribos. Mas e aí, que origem nós somos? É indígena, é negro, é europeu, é a miscigenação, né? É miscigenação. Mas a base de toda a civilização brasileira está sobre os cemitérios indígenas do Brasil. No Brasil inteiro, de fio a pavio, do Oiapoque ao Chuí, penso eu. Eu nunca tinha ido nas missões. Quando eu fui até as missões, eu não conseguia entrar nas ruínas ou passar de uma área onde aconteciam os grandes confrontos, onde aconteceram. E eu não conseguia explicar. Eu não entendia porque eu era criança. A Igreja das Dores em Porto Alegre. Igreja das Dores, na Andradas. Eu subi uma vez nela o ano passado. Eu nunca tinha conseguido entrar na igreja. Nós fizemos um espetáculo de dança nas escadas e eu nunca consegui entrar na igreja. Quando eu descobri a história, eu entendi porque me dava dor de cabeça, me dava cansaço, me dava tudo quando eu chegava lá. Depois da apresentação parecia que eu tinha malhado 1 hora de cansaço físico. E nós nos entregamos sempre para fazer. Só que nós fizemos a apresentação, por exemplo, no São Pedro, no hospital psiquiátrico, e não era tão denso, embora tivesse uma carga por tudo que passou lá de sofrimento. Mas para mim, da área da enfermagem, eu já sinto mais num lugar assim, eu acredito. É porque as raízes dele estavam ali. Né? Aí o que acontece? Depois eu descobri que a história da igreja, ela foi construída com muitas mortes de escravos e de índios. Comum. Principalmente escravos. O que acontecia? Não sei se tu conhece um pouquinho da história da igreja, que rogaram uma praga que ela nunca ficaria pronta. E até hoje ela não ficou pronta, a igreja.
E é uma igreja que fica no centro de Porto Alegre, teve tudo que é investimento de senhores da Europa, de milionários daqui, de estancieiros do Rio Grande do Sul. Nunca ela ficou pronta. Privado, público, tudo. Acontecia o quê? Às vezes eles compravam um material lá, pedra, tijolos, enfim, toda a alvenaria, e faziam os escravos carregar os barcos até ali à frente da igreja. Aí de noite mandavam levar de volta, que aquilo era só para fazer uma firula. Então faziam ainda mais essa... Então isso é muito forte na base da ancestralidade. Mas onde é que a gente está Bom. mesmo? Então eu assumi, né, esse trabalho, e aí fiquei, aí não larguei mais, né? E descobri muita coisa interessante. Eu queria pesquisar a dança, né? Aí eu me lembro que eu chegava e dizia assim, por que tu dança? O que tu sente quando dança, né? E aí, como princípio da educação, né? E aí um cacique dizia assim, cacique Avelino, dizia assim, um dia você vai descobrir, né? Continue dançando. Então eles foram me ensinando a pesquisar também, de uma outra forma, entende? Eu entendi que a pesquisa é uma vivência, é uma convivência. Sim. Né? Não é algo que, estou pesquisando dados, pesquisando as pessoas, não. É mais substancial que isso. E transformou a minha vida, também existencial, né? Então, aí eu dormia nas aldeias, né? Passei muito tempo, assim, para vivenciar de fato. Vivenciando, né? E aí isso foi me levando também a espaço, a entender a presença dos indígenas na universidade. Sim. Então, a gente foi nas minhas turmas de psicologia comunitária ali na Unisc, né? Sempre a gente ia nas aldeias para ter aula de psicologia comunitária. E eles começaram a dar aula também na universidade, em curso de extensão, em aulas de pós-graduação, que a gente chama, e até hoje perdura isso. Então, a aldeia se tornou um espaço de aprendizagem, né? E o indígena passou a ser visto como uma pessoa que tem conhecimento, legitimando. Mais relevância. Um lugar de mestre, né? De sábio, de intelectual. Então a gente. E agora a gente tem feito. Um espaço legítimo. Que aí, pô, tu leva tudo que é de informalidade, de cultura popular para a universidade e legitima enquanto ciência. Não que antes não tivesse valor, porque, por exemplo, o Nordeste brasileiro todo, o Norte e o Nordeste brasileiro, é muito tratado doenças e patologias com o apoio da medicina alternativa. As pessoas acreditam muito mais em determinados chás e afumentações do que no que o doutor disse lá. É uma coisa sensacional. Cultural. Isso está no mundo, está na vida, né, cotidiana, mesmo que não esteja muito na universidade, né? É que vocês falaram bastante desse acesso ao índio à universidade, né, de estar no meio que é dele também por direito. O que vocês acham do sistema de cotas, por exemplo? Vocês acham isso uma coisa boa? Nós estamos sendo entrevistados porque eu sou Guarani. Ana Luísa. O índio é meio índio. Eu sou Não, tá mais índia do que eu, porque eu sou um índio pasteurizado, né? Que eu sou adotado como índio em razão da minha figura, que parece um indígena. Mas eu não tenho o convívio tribal que tu tens e o conhecimento mesmo, visceral. Dentro Mas de uma, tu tem de a uma origem tribo. bem mais forte, eu acho. Aparente, né? claro. Eu Aparentemente. Não engana a minha origem europeia. Porque, na verdade, a minha bisavó ela era polonesa. Então, como a Polônia era a Rússia, eu sou russo. E não dá pra acreditar? Tem outra avó alemã, Wolitzer. Então, não dá pra ver? Não aparece? Dá pra ver. Vários traços, dá pra ver. Na escrita. Aqui no lóbulo. Não tenho nem o branco do olho aqui europeu. Ó. Desculpa, Europa, não é nada contra. Respeito muito o velho mundo. Mas até acho que o velho mundo somos nós, né? Vamos pensar em Pangeia. Mano, aí nós vamos viajar. Sistema de cotas. Isso, cotas. Sim. Eu acho assim, sim, muito legítimo, porque o povo muito briga por isso, né? Por que vai priorizar para eles? Vai ter uma porcentagem, sendo que... Mas os caras, né, precisam de acessibilidade também. Eu penso assim, ó... Né? É diferente a escola tradicional para as pessoas, digamos, brancos, né? Do que... Ou não indígenas e não negros. Exatamente. Que é o resto todo. Eu acho que o negro hoje está mais inserido, né? Do que o não, índio. mas vamos lá. Não tanto como o índio, digamos assim. Não. Peraí que eu me perdi. Mais do que o índio. Mais que o índio, né? Então... Eu particularmente, você está perguntando para mim,
e aproveitando o espaço da tua Não, para os entrevista, dois, falar, um complementa o outro. mas porque eu penso que cota, sim, é uma dívida cultural, é uma dívida histórica, tanto com negros quanto com índios, quanto com mulheres, porque o Brasil foi um dos países pioneiros na cota para mulher. No período do Getúlio Vargas, ele criou a cota para mulheres, para que elas tenham vagas nas universidades. Então, sim, ela foi importante, porque hoje nós temos uma herança dessa cota daquele período, e durante um período vai ser importante. Para indígenas, por exemplo, mais do que ser importante, aliás, mais do que ser fundamental, ela contribui para uma formação mais miscigena, porque aí vai trazer um conhecimento, como a gente falou, que não vai estar em nenhum livro, ou ainda não está nos livros. E a gente precisa, porque a história e o que nos fica é o que é registrado. A história conta o que foi contado da história. Exatamente. Se nós três olharmos um fato aqui, cada um de nós tem uma relação diferente, uma reação diferente e uma anotação diferente. E vai ficar para a história aquilo que for anotado, não o que nós conversarmos só entre nós. Hoje é registrado, óbvio, né, em vídeo. Por isso tem sido feito muitos documentários, eu acredito, em tribos. E a gente hoje no Brasil ainda tem tribos que estão inóspitas, estão assim, desconhecidas. Que bom, deixa lá então, né? Deixa lá. Eu acho que essa questão das cotas, a gente tem uma dívida histórica, né? Por quê? Porque essa história de indígena e africano não tem alma, não tem terra, isso gerou um abandono, né? Um preconceito muito grande, como se eles também não tivessem conhecimento. Então, tu vê que, assim, a gente tem várias aldeias aqui, vários indígenas, mas as pessoas não conhecem, né? Como se estivessem à margem, estão à margem, né? Então, quando a gente faz esse movimento, diz, ó, venham para a universidade, né? A gente vai ver... porque não é uma questão, assim, de privilegiar, sabe? É uma questão de oportunizar as pessoas que não tiveram, não tem como ter, assim, uma escola, né? No ensino médio, que as pessoas sejam... que se adaptem. Porque muitos indígenas, eles iam para as escolas quando eles não tinham escolas nas aldeias, porque hoje eles têm escolas diferenciadas, né? E eles se sentiam mal, sentiam preconceito. Então, tu não consegue atravessar, né? Sim. Tamanha muralha. O filtro é maior. E aí as cotas, elas vêm provocar isso, entende? E eles mudam a estética da universidade, né? Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com os indígenas, eu mudei meu plano da disciplina, eu criei disciplina nova no pós, de espiritualidade, por conta dos indígenas. Então também eles vão influenciando na forma da gente pensar a educação. E até a gente faz trabalho muito bonito nas educação básica também, né? Nas escolas públicas, particulares, trazendo os indígenas, conversando com as crianças, né? Uma vez uma criança disse, eu quero aprender caigangue, que era com o indígena caigangue, né? Isso é o que eles aprendem na escola dialeto deles. Não, é porque a gente começa, os nossos projetos é de estar com as escolas na educação básica, ali, levando os indígenas, né? E eles dão aula também, tipo, a gente faz semana cultural, né? Como a gente teve na Escola Educação em Santa Cruz. E aí foi uma semana inteira só com a temática indígena. E tinha um indígena guarani e um indígena caigangue, né? E aí as crianças relacionando, perguntando, jovens, professores. Então é uma nova educação. Como se tu tivesse uma história que estava afundada e aí tu ressuscita ela. Porque por mais que não esteja escrita, agora já tem mais coisas escritas, mas as coisas vão vindo, entende? Porque a gente não mata a ancestralidade. Isso que eu acho maravilhoso, né? Isso foi a história do meu sonho. É isso, vem por diversas dimensões, né? E oportuniza as crianças terem esse contato. Porque outro dia uma professora pediu para minha afilhada se eu poderia ir na escola falar sobre os índios Guarani. Aí disse, eu não tenho propriedade para falar dos índios Guarani. Então eu indiquei uma colega, a Cassiane, que eu havia te falado, para falar sobre os índios Guarani, porque ela tem o convívio, porque ela faz um trabalho com as tribos e tem essa experiência e tem o conhecimento de fato. E a gente vê muito hoje, o que me incomodou durante anos, era ver muitas pessoas falando de determinadas causas baseado no que viu em livros. E quando tu ouve uma pessoa falando, e por isso que é importante a presença do tribal, do índio, de quem tem o convívio lá mesmo. Trazer isso. O Marcos Palmeira tem um trabalho maravilhoso que ele faz durante muitos anos e ele dá o quê? Ele dá visibilidade e voz
para as tribos, para os índios e para todas as frentes que eles venham a querer desenvolver. Aí tem uma outra coisa que é interessante, que eu quero te perguntar o que tu acha. Do meu ponto de vista é assim, as pessoas às vezes dizem, mas que tanto que ficam falando dos índios, deixa os índios lá na selva, em vez de darem a terra para os índios lá, como lá. O lugar deles era aqui na beira do rio, por exemplo. Não era lá no meio do mato, onde querem que eles vá para a encosta do morro, que lá também era deles. Ou seja, uma terra que não serve para nós. Não, até certa serve, forma. mas deixa eles lá na selva, como se fossem selvagens ainda. Índio também quer estar perto de gente. Índio Porque quer ele coisa também é boa gente. também, né? Quer Ele as coisas também boas. é gente. Penso eu, o que tu me diz disso? Estou muito equivocado. Já deixa os índios lá no mato. Mas quem disse que eles querem ficar lá no mato? Não, daqui a pouco querem. Não, é isso que eu estou te falando. Não Eu sei. acho que tem dois aspectos bem importantes aí. Culturalmente, eu acho que é válido eles ficarem. Não sei. De O que certeza eles não têm sei. dito é assim, ó, e o que eu vejo, né, também. Assim, importante eles terem os espaços, por exemplo, para o Guarani, eles chamam de tecoá. Território. Já sou território. É, o território, não só o território físico, mas simbólico, espiritual, precisa ter um rio, precisa ter um espaço para plantar, né, para eles educarem as crianças. Então, é toda uma concepção de um território, inclusive baseado em mitologias. Não é só porque a gente, eu quero morar numa terra, eu quero ter um apartamento assim, uma casa, sabe? Não, a terra é pensada como um espaço de vida, que vai produzir vida, entendeu? Inclusive, eles nem tinham noção de fronteiras que podiam circular. A gente aqui, com o nosso capitalismo, isso aqui é meu, vou demarcar aqui. Isso é um aspecto. O outro é aquele indígena que está na cidade, que está na universidade, que também quer ocupar esse espaço, que usa celular, que isso também é índio, porque às vezes, não é índio é só que anda nu, né? Índio é que anda que vive em oca, não é assim. E tem tribo e tribo. Tem aldeias e aldeias. E assim, ó, a interculturalidade, ela é permanente, é de mais de 500 anos. Né, que os indígenas estão todo o tempo lidando com pessoas que não são indígenas. Sim, e evoluindo de certa forma. Se transformando, porque a cultura é isso, essa transformação, essa troca. Então eles querem conviver, mas ao mesmo tempo eles querem ter também os seus direitos garantidos para manter também a sua base cultural, né? Porque isso é importante, senão eles se diluem também. E tem uma leitura que eu faço, que outro dia nós estávamos em Gravataí, eu acho. E aí tinha uns índios comendo na frente de um supermercado e as crianças jogando tudo, as embalagens no chão, casca de bala, tudo no chão. E uma mulher disse assim, esses índios são os porcos, são tudo porco. Aí eu disse, já parou para prestar atenção que para eles tudo era casca e tudo era orgânico? E a noção de que o que desembala é lixo, nós que criamos, que talvez o que ela está fazendo é uma herança cultural que ela descascava uma banana, uma bergamota, seja lá a fruta ou comida que fosse, e nada estragava a terra. E talvez a própria ignorância de não ter o conhecimento, que aquilo é um plástico, que polui, talvez. Mas né, penso eu que culturalmente, primeiro, porque também tem isso aí, vamos sair da questão que não é indígena, que não é tribal só, mas que ela é humana. Falta um pouco de amor e compaixão. Só um pouco, só falta um pouco, o resto tudo tem de amor. Tá todo mundo amando muito, falta só um pouco. Ai, que utopia. Falta amor, porque se tu olha para índio, para negro, para mulher, para homem, para travesti, para seja lá o que for, com amor, tu vê que tem um outro ser humano ali, tem uma outra vida. Para os animais também, pet, gado, sei lá o que. Falta amor. E eu vejo que se resolve muita coisa com amor. Com certeza. Julgar a menina porque a menina tá jogando a embalagem ali é fácil. Agora perguntar para ela, por que tu joga a embalagem no chão? Talvez ela responda, porque isso aí, nem sei o que é isso que tá falando. São muitos conflitos interculturais. Outro, por exemplo, é quando as mulheres levam as crianças para a praça, né? Isso que tu tá falando. Aí já tem vários movimentos. Leva as crianças, ficam usando as crianças. Não é isso. É porque a mulher indígena, ela sempre está com a criança. Sim. Ponto. E ela não sai só, ela não deixa a criança em casa. Não é como a gente deixa a criança na creche. É uma outra ideia, entende? Uma vez eu perguntei lá, estava com as alunas, né? E aí, a gente estava perguntando um monte de coisa. Aí disse, eu vou perguntar uma coisa para vocês, um cacique, né? O João, eu disse, tá. Aí, como é que vocês fazem
para cuidar das crianças. Como é que vocês conseguem deixar uma criança, um filho, o dia todo numa creche? E não educar os filhos de vocês? Ela perguntou. Ele perguntou. Aí, todas as minhas alunas baixaram a cabeça e ninguém queria responder. Essa aí eu vou passar. Você já vai prof, né? É, isso aí. E aí, né, eu fiquei, é isso mesmo, A a gente gente confia no outro, né? terceiriza, A gente né? confia no outro. É tão natural pra gente, porque é cultural, que a gente não interroga. Então, o contato com ele faz a gente pensar, repensar a nossa cultura, como também a gente provoca a deles, entende? Então, isso que é legal também, né? Maravilhoso o crescimento. Mas aí, né? Nós aprendemos com a alteridade. Tu tem filhos? Tenho 2. Tem filhos? Só para reforçar, o pessoal gosta de ouvir. 3. 3 filhos. Eu Tu tem filhos? Não. Ele não tem filhos. Convivo com criança, mas não tenho filhos. Os outros. Essa questão dos outros, eu devolvo, eu faço turismo paterno, eu pego e devolvo. Mas essa relação com os filhos e com a criação, eu sou da área da educação, sou formado em licenciatura em teatro, trabalhei em anos com crianças, trabalho ainda hoje, como eu te falei, e com idosos, eu trabalho com extremos. Fiz um trabalho, uma pós-graduação, esse ano eu me formei em janeiro agora, sob a orientação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. Um beijo para ti, Cris. E o meu trabalho foi sobre transgeracionalidade, a relação entre avós e netos. Legal. Aí eu pesquisei tanta coisa ocidental, mas eu tinha que dar uma beliscada no que era indígena, tribal. Depois eu quero te fazer uma pergunta, tá? Tá bom. Depois. E aí eu acho muito bonito porque essa relação, por exemplo, dos ensinamentos ancestrais do vô pro pai, do pai pro filho, do filho pro neto, acontece muito, inclusive corta o caminho. Aí o vô ensina pro neto. A avó ensina para a neta. A criação acontece o tempo inteiro, a educação vai acontecendo o tempo inteiro e não vai se perdendo, vai ficando aquilo, as crenças. E aí eu trouxe um exemplo do peixe, que um belo dia uma mulher cortava o rabo do peixe e tocava fora. Conhece essa história? Não. E aí perguntaram assim, por que corta o rabo do peixe e toca fora? A fulana disse que podia comer. Só não sei, a mãe fazia assim. Uau. Aí foram até a mãe. Mãe, por que corta o rabo do peixe? Você tá Olha, bom. a avó fazia assim. A avó fazia assim, mas por quê? Tinha alguma coisa? Não sei, a avó tá meio velha, talvez não lembro. Pergunta pra Bisa. A Bisa assim, né? Bisa, sempre que fazia peixe, por que cortava o rabo do peixe? Bisa, por quê? Porque a minha frigideira era pequenininha e não cabia o peixe inteiro. Mas levaram aquilo como se fosse alguma coisa. Então os paradigmas e algumas culturas são constituídas assim, porque vai reproduzindo. Nunca ninguém questionou por quê. Mas a mãe sempre fazia o peixe e cortava o rabo fora. Por quê? Porque fazia. E é mais ou menos assim, não é? Que as culturas vão acontecendo. Você reproduz, isso não é piada, isso é um A fato. gente pensava que ia ser, né, alguma coisa mitológica. Mas não foi mitológico. Ai, porque quando a avó era pequena, não, a frigideira da Bisa era pequena, não cabia o rabo do peixe ali. Que diabo de peixe é que é desse tamanho? E aí? Quer fazer a pergunta? Aproveita. Sim. Deixa eu abrir aqui para aparecer bastante. A gente pagou uma fortuna, isso aqui ainda tem que aparecer. É caro, é. Curte e compartilha, por favor. Faça valer. Curte e compartilha, viu? É boa. A pergunta é a seguinte. Tu te sente um Guarani, assim, porque, claro, tu é assim, te olhando, tu é um Guarani, entendeu? Mas tu diz, não, eu sou isso, eu não vivi e tal, mas ao mesmo tempo tu te apresenta da forma como tu te apresenta na vida como Guarani, pelo teu corpo. Como é que é isso pra ti? Ser e não ser um Guarani? Eu tenho uma grande frustração que eu acredito que até um certo momento da vida eu vou conseguir sanar isso tendo mais contato mesmo, me entregando um pouco mais, me envolvendo mais e podendo contribuir, retornar um pouco mais. Mas eu sempre tomo cuidado de ter respeito com isso, esclarecer bem qual é o meu limite de homenagem a essa aparência que me é herdada pelos meus avós e ancestrais, e eu assumo isso, porque para mim isso é muito sério. Embora eu não tenha domínio e conhecimento, eu sempre respeitei muito. Porque, por exemplo, quando me falam de causas indígenas, eu falo isso, que primeiro de tudo a gente tem que respeitar o próximo, tem que amar e buscar entender o outro lado. Porque o verdadeiro dono da terra são os índios, do Brasil em especial. Claro, de ponta a ponta, de leste a oeste, norte a sul.
Então, eu não me sinto dono da terra, mas eu me sinto como origem ancestral. Eu sou daqui. Montenegro, em especial, foi povoado pelos Ibiraiaras, pelos índios Ibiraiaras. E eu tive uma honra de representar o índio, o primeiro morador de Montenegro, e receber os imigrantes numa celebração e encenação que teve no Cais de Montenegro. E aí recebi os padres, o padre Cristóvão Buarque, os colonizadores italianos, açorianos, alemães que chegaram. Então eu fiz essa figura. Eu não sou Ibiraiara. Eu tomo de empréstimo o nome Guarani por causa de artístico, com televisão e cinema e tudo. Então eu sinto uma responsabilidade em respeitar isso muito. Então eu não me lanço a tomar propriedade de algo. Eu tomo cuidado. Eu busco consultar as pessoas que conhecem muito quando eu vou falar algo para não falar bobagem. Eu sei algumas palavras em Guarani, algumas frases, palavrões, porque a gente sempre aprende bobagem em qualquer língua, inclusive em dialeto indígena também. Aprendi bastante. Não, sabe que eu te perguntei isso porque eu conheço também muita gente, indígenas, que buscaram resgatar a sua ancestralidade, ficaram meio assim, né, soltos. E aí buscaram, e foi muito bonito esse movimento, entende? Assim, de contato, né, de cultura, de relações. Como tu disse, eu acredito na espiritualidade, né, eu acredito que tu cultivas de outra forma, mas que tem tudo a ver com a questão dos Guarani, né? Tem respeito, talvez uma questão de oportunidade, né? E dizem que por caminhos tortos nós chegamos onde tem que chegar. É muito confuso para mim que a minha família toda é muito miscigena. Como eu falei, tem espanhol, tem italiano, tem alemão, tem russo, negro, tem índio. Eu brinquei com o russo, tem de tudo. Aí eu fico assim, eu vou dizer, eu sou brasileiro. Sim. O que você é? Eu sou brasileiro, com origem indígena, com origem no negro, com origem nos colonizadores e tudo isso. E eu fico pensando, sempre falo, e como é que seria se o Brasil tivesse sido colonizado por holandeses? Como seria se o Brasil tivesse sido colonizado por ingleses? Seria melhor? Olha, seria melhor se não tivesse chegado nenhum europeu aqui, ficar só os índios. Eu acredito que seria melhor. Teria morrido menos gente. Ia estar mais saudável, ia ter menos problemas. Mais natureza. Mais natureza, né? Ainda, mais Amazônia, Hoje eu compartilhei no Instagram um vídeo que mostra, desde os anos 80 até agora, o desmatamento em vários pontos no mundo. É uma coisa absurda ainda dizerem, alguém defender que não. Isso é coisa da mídia, porque querem derrubar governos, porque é uma especulação de esquerda ou de quem é contra. Gente, estão acabando com o que há de natureza, com o pingo que há de natureza. Nós estamos respirando mal na cidade. Não é só por conta de toda a poluição, é porque lá o pulmão está tendo problema. Não é só na Amazônia, é aqui nos bairros ao redor. Aqui na Fortaleza daqui. Eu acho engraçado, falou em proteção ambiental e tudo mais, que o mundo inteiro vem para o Brasil aqui cobrar que a gente tem que ter o cuidado com a Amazônia, assim. Mas e cadê o matinho deles lá, né? A gente tem ainda, mas o que eles fizeram com a natureza deles lá, que eles têm que vir agora cuidar da nossa? Isso é uma questão de interesses, né? O Brasil é muito rico, mineral, natural, da Amazônia se tira tanto remédio, tanto... A vida está ali, né? O ar, toda essa questão. Mas vem todo mundo querer cuidar do nosso. Por que eles não fazem um pouquinho para eles lá também? Eu entendo que tem que preservar, não estou dizendo que não tem que preservar, mas ficaria um pouco... Tipo, o que querem meter no nosso quintal, é isso? Aí entra essa questão que vieram para cá, né? Os estrangeiros, colonizar e tirar a nossa riqueza. E essa foi a verdade, né? Eles vieram para cá atrás de ouro, explorar, trocar por espelho. E a gente tem esse sentimento também de colonizado e ao mesmo tempo de colonizador, entende? Porque ao mesmo tempo também a gente sente que foi roubado, mas ao mesmo tempo a gente estabelece essa relação de concordar e também de oprimir outras pessoas que não pensam de uma maneira colonizadora, né? O que é oprimir? É negar, é desqualificar, né? Que é o que a gente faz com os indígenas, entendeu? Então está muito dentro da gente também, essa forma de se relacionar. A Fernanda sempre diz que a corrupção no Brasil dá para classificar que ela começou quando o primeiro índio
aceitou o primeiro escambo, sendo assim, indo lá, mas na verdade o que acontece? Ele não sabia que estaria fazendo algo em um âmbito de negociação, porque também Nem sabia o valor do... acontecem negociações entre as tribos, e entre as tribos, aí nós estamos falando de negros e índios e todo tipo de cultura, existem as opressões. Nós falamos, e desculpem os negros que podem vir aqui me dar uma aula, nós convidamos aí muitos para vir aqui, inclusive a gente tem que trazer aqui o Birita, a Cacá, para falar também sobre a CUFA, mas o próprio Zumbi, que é a maior referência enquanto nome, por isso que o 20 de novembro é a data da memória negra, da consciência negra, muito mais do que o 13 de maio. Ele mesmo era um tipo que oprimia alguns dos negros para escolher, se tu sair tu não volta mais, se colocavam como escravos dentro dos próprios quilombos. Então, entre as suas culturas existe isso. Só que o que a gente pensa, tu falou por que eles lá vêm? Porque na verdade eles lá acordaram para a importância que tem a natureza e a biodiversidade do Brasil e da África também, porque não é só no Brasil que eles se metem. Eles se metem na Austrália, eles se metem na África, eles se metem no Brasil, eles se metem nas florestas da Colômbia e da Bolívia. Não é só no Brasil. Não, nós no Brasil porque a gente está aqui, né? Mas eles se metem em tudo porque eles vão falar a Europa aí. O primeiro mundo chamado, mas enfim, a Europa. As grandes potências, a Europa, a China também, os Estados Unidos também. Porque na verdade aconteceu uma devastação muito grande, isso também é herança cultural, durante tantos anos explorando o extrativismo de modo geral, que aí hoje o que acontece? Estão olhando para cá e dizem, quem tiver o domínio daquilo lá nos próximos séculos vai mandar no mundo, porque lá ainda tem muita coisa virgem, ainda tem água boa, tem biodiversidade, tem muita matéria-prima para medicina, para tudo que você pode imaginar, minérios maravilhosos, grafeno e tudo que pode imaginar. Mas aquela questão... Até ouro tem ainda. Não fala alto, não fala alto. Ouro. Tô certo ou tô errado? Tu não lembra dessa novela, tu é muito nova. Embora eu seja com o colar da Juma, ali a da onça da Juma. Eu adorava a Juma, adorava. É uma jaguatirica ou é uma onça? É uma onça. Não sei. Eu só ando com onça. Só ando com onça. Só lado de 50. Não, só uso onça, tô certo ou tô errado. Mas eu queria só falar uma coisa, não concordo com aquela coisa da corrupção que vocês falaram, tá? Corrupção em que sentido? Que os indígenas compactuaram com a corrupção. Não, foi isso não. Alguém falou sobre isso, né? Não é que vocês poderia classificar isso, mas na verdade não tem só como. pra gente esclarecer. Porque para eles é reciprocidade. Isso aí. É troca. Né? Então, tu vê, eles estavam dando algo muito maior e recebiam um espelho, porque é uma reciprocidade. Mas é uma questão de botar o valor, né? Então isso não é corrupção. Não tem a noção de negócio nenhuma, de maneira nenhuma. Não tem. Eles inclusive, não têm é pureza. É por pureza. Mas também havemos de convir que existem os interesses, como eu falei, em qualquer tipo de cultura. Mas agora dizer que corrupção não tem como. Já que tu falou aqui de onça, vamos perguntar. Vamos fazer. Fala pra nós um pouquinho da menina e a onça. Deixa eu colocar aqui bem, ver se ele vai aparecer bem ali. Eu ponho ali na frente. Bota lá. O que é? É um livro? É um tratado? É um convite? É uma reflexão? Gostei, é um convite. É um convite. Olha que bonito. Para caçar onças, no caso. Então. A menina é a outra. Ou é a menina e uma nota de 50? Porque a gente é meio bobinho. Deixou. A menina e uma nota de 50. Ó, chacoalhar aqui que era a nota de... Você sabe que muita brinde. gente ficou meio ambíguo, né, esse livro. Porque muita gente diz, vou comprar para o meu filho. Aí diz, não vai entender a criança. Porque tem essa imagem, porque não é livro infantil, mas ao mesmo tempo ele fala da infância, né? Então, mas isso aí é o seguinte, é um livro assim para ajudar as pessoas a encontrar a sua alma, na verdade, esse chamado, né? Que todo mundo, eu acredito que tem um chamado. Uma coisa gritando. Uma coisa gritando, sabe? Que diz assim, vamos viver, né? Vamos revelar a sua verdade, a sua consistência. E a gente teima, né? É difícil assim, a gente conseguir viver com naturalidade, assim, né? Então, assim, eu estudei muito tempo o mito Guarani, o mito dos gênios, né? Fui me encantando porque
Porque o mito ele tem muito a ver com como a gente se relaciona com os sonhos, com o nosso psiquismo também, né? E aí o mito foi me encantando, eu adorava essa história, né? E aí eu fui transformando ela, como se eu entrei na história, na mitologia, né, Guarani, do mito dos gêmeos, que para eles é princípio da vida Guarani, inclusive. É como falar da criação da vida. E eu fui, assim, encarnando alguns momentos importantes e construindo a minha história. Legal. É como se eu encontrei meu mito pessoal, a partir da mitologia Guarani. Que interessante. Então, ela começa assim, de uma menina, porque eu falei dessa coisa dos sonhos, né, que eu tenho. E aí um dia eu estava indo para Porto Alegre no ônibus, assim, no estado mais alterado, né, de consciência. Isso aí eu... E a gente pega o latão na rodoviária, 2 e chega no estado alterado dentro do ônibus. Não, o pessoal fuma alguma coisa, entra no estado alterado. Não, mas assim, muito sensível, né? Assim, estudando essas coisas todas de sonhos, porque eu também sou psicóloga junguiana, né? Olha, É. Tu me fala hoje, segunda-feira, tá? E a tua linha, pelo visto, é mais junguiana do que Eu sou freudiana psicóloga ou lacaniana. Sim, eu sou junguiana. Eu sou estudante de psicanálise. Ah, é? Integrativa. Olha só. É integrativa, que aí eu tenho estudado para integrar mais técnicas de hipnose até... Mas enfim, Jung, Lacan, Sim. Freud, da base até o que é um pouco mais Legal. mente aberta. Ótimo. E aí o Jung estuda muito mitos, sonhos, e aí eu comecei também a encarar, ver essa questão do meu envolvimento com os indígenas de uma forma também muito pessoal. O que eles trazem para mim no sentido da realização da minha vida, né? Porque eu acho que todo mundo tem que encontrar isso também, né? Então, esse livro, aí eu tive uma vivência como se eu, num passado, né, imagético eu tô falando, né, eu morasse numa aldeia e quando criança saí dessa aldeia, fui para Fortaleza e depois os indígenas foram me chamando de volta. E aí quando eu cheguei lá nessa aldeia, né, aí assim, a gente está te esperando, que bom que tu chegou, mas a gente estava todo o tempo contigo. E eu, gente, eu senti uma felicidade, como se eu estivesse ali no fogo, assim, com os indígenas, como se eu tivesse encontrado a minha casa. Sabe quando a gente encontra a nossa casa, assim? E ele fala disso, né, vai falando, é Anaí, o encontro com a ancestralidade indígena, né? E depois vai falando da encruzilhada, porque no mito tem que a mulher casou com a divindade Guarani, né, e estava grávida, e eles brigaram. Sim. E aí ela foi atrás dele grávida do sol. E aí a criança vai guiando a mãe. Só que ela começa a brigar com ele e tal, e diz, não vou mais, diz, agora então tu vai, eu não vou mais te guiar. E ela chega numa encruzilhada. E aí, para onde eu vou? Vocês sabem que a encruzilhada é algo importantíssimo, né, na vida de uma pessoa, né? Em vários sincretismos, inclusive. Então, a encruzilhada é o momento da escolha, para onde eu vou, né? E aí, então, ela disse, deixa que eu sigo o meu caminho, né? E aí, tinha brigado com o filhinho dela, tudo. E ela entrou no caminho das onças. E a vovó onça disse assim, se os meus netos te encontrarem aqui, eles vão te comer. Eu vou te esconder. Escondeu numa panela. Aí os netinhos chegaram. Os netinhos, eu estou simplificando, né, gente? Claro. Os Se netinhos quiserem saber chegaram. tudo, comprar o livro, acessar o livro. E a pessoa diz, onde é que acha o livro? Mas assim, essa história da onça, porque os netinhos chegaram e comeram a mulher e tentaram comer o sol e não conseguiram porque ele é imortal. Sim. Depois ele criou o Lua, eles chamam de Lua. Aí tem toda a história dos opostos, que o Lua é do dia e da noite, né? E é toda uma história bonita para a gente pensar a vida. Mas a onça ficou muito forte para mim, como essa imagem, como esse animal também, que é as dificuldades que a gente precisa ultrapassar na vida e, ao mesmo tempo, a energia vital que a gente precisa integrar, porque ela é também isso, né? A onça
Numa floresta, tu tem muito medo, mas ao mesmo tempo muito respeito. Então eu comecei a trabalhar imageticamente com a onça. Sim. E aí eu fui fazendo a caminhada de uma menina que vai descobrindo, né, a sua ancestralidade, a sua vida, e a onça junto. Como também guia espiritual. E essa menina também tem muito da Ana. Tem. Além de tu não citou também que a onça é um animal encantador. Assim como o tigre, esses felinos assim. Ela é encantadora, uma pele, um pelo encantador, os olhos, um formato de rosto. A onça é encantadora. É um gatinho, né? Um gatinho grande. É encantador. É encantador. Lindo. E aí, esse encantador, tão assustador, ao mesmo tempo, o que fazer? Me aproximar, ter contato ou temer? Exatamente. Que conflito. Que é tão luminoso, quer dizer, é tão revelador, é tão forte, que também amedronta muito. Então a onça é justamente isso, captaste bem. Né? Aquele lado da gente, aquilo que tu precisa integrar como uma vida, né? Como uma conexão com o sol, ou com a tua verdade, que te atrai, mas às vezes tu não tem força para segurar. Então essa história vai contando isso, né? De uma forma assim leve, né? A menina... Sim. Tem um momento chave, assim, que todo mundo se encanta. Não dá spoiler. Só um pouquinho. A propaganda. Quer falar? Pode falar. Porque a menina tá falando, tá caminhando com a onça, né? E aí tem uma hora que ela encontra com a mãe e a mãe tá morrendo. A mãe dela, né? E de fato isso aconteceu na minha vida, que minha mãe faleceu no ano passado, né? E eu estava escrevendo o livro, tá? Essa parte, na madrugada que ela faleceu. E a menina, a mãe, quando está morrendo, ela entrega, minha filha, eu vou entregar a chave para você fazer a sua vida. Aí ela disse, mãe, por que tu só me entrega agora? Eu disse, porque são coisas que a pessoa só pode entregar depois que morre. E ela entrega a chave, né, para a menina, e a menina disse, o que é essa chave? A herança. Não, aí eu não vou dizer o que é. Não. Aí é a história que a pessoa precisa descobrir. Porque né? Normalmente reclamam isso. Por que vai me devolver a herança agora que tá morrendo? Tive uma vida inteira. Tô brincando, não quero avacalhar com o livro. Eu quero muito ler, tô louco pra ler já. Tô louco pra ler o livro. E quero ficar assim, mais a par. Preciso de ajuda para ajudar a encontrar a minha ancestralidade. Isso eu te perguntei porque eu acho muito... Eu tenho muitas dificuldades de origem mesmo por conta disso. Eu sempre paro horas conversando com a minha avó, perguntando algumas coisas, tentando pescar. Com meu avô morreu o ano retrasado, 2019, acho que foi, um ano antes da pandemia. Eu conversava com ele e ficava perguntando, vô, tu morava em quem era esse, quem era aquele, o que fazia, o que não fazia. Então, alguma coisa eu conseguia puxar. E explicou muito da minha vida. Até eu conhecer meu avô, melhor, o pai da minha mãe, eu tinha medo, porque da parte do meu pai as pessoas estavam morrendo muito cedo. 38 anos, 39 anos. Parecia aquela piada, sabe? Sabe aquela piada? Não. Que o menino chegou pra mãe e disse assim, mãe, por que aqui em casa todo mundo morre de repente? Mãe, sabe? Parecia isso. Mas durava um pouco mais. 38 anos. 38, 40, 28, 36. Eu pensei, bom, eu tava chegando nos 30, eu digo, bom, né? Daqui pra frente tudo é lucro, todo mundo morrendo cedo. Chegando nos 35, eu digo, bom, já tenho que começar a escrever um testamento, pensar que eu vou deixar por aí. Mas aí eu fui conhecer um pouco mais a família do lado da minha mãe. 80, 85, 78, eu digo, tem mais um espaço de vida aí pra ver. Isso é verdade. Aí eu vou foi a 90 e digo, bom, se eu ficar na faixa dos 70 aí dá tempo de ver bastante coisa. Mas parar no meio do caminho também, porque expectativa de vida é uma coisa que cada vez aumenta. E entre os índios, inclusive, isso é uma coisa muito doida, porque houve um primeiro contato com a civilização branca, se falam civilizados, mas né, pelo amor de Deus. Né? Entre aspas. Né? Entre aspas. Querendo eu vi hoje um meme que dizia assim, ele olhando para o macaco, dizia, você é um animal irracional. Ele disse, e você que vai de carro até a academia para andar na esteira? Vai caminhando até lá já. É verdade. Mas as expectativas de vida melhoraram entre os índios nos últimos anos? Algumas aldeias sim, né? Outras não, porque muitos faleceram também, né?
até com a Covid, né? Com Eu ia perguntar como é que foi essa relação com o Covid. Dependendo da etnia, do local, né? Algumas lideranças importantes faleceram, outras, por exemplo, os Guarani, eles sabem, tomam remédios naturais, preservam, entende? Então, assim, mas eles têm, assim, né, um respeito, uma condição maior, assim, de vida com o velho tem outra representatividade para eles, né? É assim, é sabedoria, né? O cara que tem é o guia deles. Então o velho não é um lugar, tu vai para um asilo, pra gente, né? Não, O velho vai para o hospital, vai para o né? asilo. Vai pro altar, Então é outra relação, e o velho é aquele que passa o ensinamento para a criança, né? Então, ele é velho de sábio, e não só porque ele tem idade. No né? sentido bom do velho, né? Assim, não assim de melhor idade. Não, A mamãe odiava esse negócio de melhor idade. Ela dizia, que Melhor negócio de pra quem? melhor idade. Melhor pra quem? Agora estão Eu dei pensando aula melhor, né? eu dei aula no SESC para melhor idade, para maturidade ativa. Maturidade ativa é melhor, porque assim, tu chegou naquela idade e está mais ativo. E no UC Sênior, na Universidade de Caxias do Sul aqui. Posso falar das duas universidades, porque eu dei aula para lá, se quiserem reclamar, manda conta depois. UC Sênior, na Universidade de Caxias do Sul, na UX, e na maturidade ativa do SESC, que a Magda também está convidada para vir aqui falar com a gente. E eu falo da expectativa de vida e justamente para trazer isso, que eu falei lá do trabalho com a transgeracionalidade, a importância que tem essa passagem da cultura do avô, do velho, da imagem desse ser mais maduro, com mais vivência, para as pessoas mais jovens. E a gente vê cada vez mais o desrespeito entre a dita civilização não indígena, que aí desrespeita os pais, desrespeita os avós, começa a ficar velho, começa a ficar um peso, um fardo para a família inútil. Todo mundo quer ser jovem, né? Agora, todo mundo, assim. Ninguém Então, quer é a aceitar. cultura do jovem, né? E como tá tudo muito rápido, então o velho, eu já me coloco nisso, assim, né? Tipo, a gente não sabe muitas coisas dentro da nossa conversa. Fazer a conta. Eu ia falar, Eu parei nos 32. Não, mas tem coisas que a gente não sabe mais. Aí o filho é que tem que ensinar, né? Não quer ensinar, entende? 15 anos, de 12, de 13. Então, aí tu vai, assim, te desmerecendo e socialmente merecido. Porque tu precisa comprar um já não é mais a tua e nem às vezes que tu precisa viver, né? A gente se impõe a isso, tá? Se impondo. E a gente até tem visto uma atualização rápida dos idosos para se adaptar às tecnologias. Mas se tivesse mais compaixão, mais amor, paciência e uma entrega maior da juventude para com os idosos, os velhos, isso seria mais harmonioso e tão mais saudável, sabe? Por isso que eu falo desse cuidado, desse carinho com o próximo. Eu quero perguntar de uma outra coisa para ti. Porque tu dissesse que trabalhou com biodança. Sim. Eu sou um aficionado por dança, eu danço, eu canto, eu sou um artista, como eu te falei, eu me considero um artista. E eu tu trabalho com isso. Muita arte. A dona Nélia pode dizer quanta arte que eu fiz. A mãe pode dizer e toda a vizinhança. As professoras, a esposa. Inclusive, ele antes estava perguntando para nós que nós dois somos professores. Ele sempre foi o menino do fundo. Então sempre teve puxões de orelha dos professores. Não fica muito confortável numa mesa com dois professores. É daí que vem o Montenegro, a Cidade das Artes, né? É verdade, Cidade das Artes. Mas eu ia perguntar, e a biodança da argila? Eles falam em 5, mas a gente fica até a hora que quiser. Ele estava dormindo lá atrás. O Matheus estava aqui reclamando. Agora o papo tá bom, agora que agora que vamos falar de biodança. Biodança, argila, barro, coisa boa. Ayahuasca. Eu fiz os rituais de poder durante um tempo, assim, de ayahuasca, Mas isso é restrito para uma tribo? Não, isso aí é um ritual específico que são para grupos. Mas é indígena? Sim. Mas Ele tem características indígenas, mas aí hoje é muito confuso. Para não usar outra palavra. eu queria ver a origem dele. Desrespeitar, mas a origem é indígena, porque essa planta, o ayahuasca, bom. Mas Não, pode falar. Pergunta? Não, mas eu digo, é Guarani, é Tupi. Não, Tupi-Guarani. O que acontece? Tudo que diz respeito ao uso de raízes e ervas no Brasil podem ter diferentes origens. Porque o ayahuasca, por exemplo, ele é tipicamente... Mas todos usavam? Não todos. Pois é, isso não aí. todos.
Não todos. Não, os Guarani não usam, por Os exemplo. guaranis não usam nada que seja alucinógeno, se bem que tem O rapé? não é rapé, é um Cachimba, petenguá. cachimbo, isso aí, chama. petenguá. Que é Mas é uma utilizado. comunicação espiritual que eles Cannabis? fazem. Não é um fumo. Fumo Um normal. fumo só, um fumo normal. cachimbo. Ah, tá. Não. Cannabis não. É que Só a gente que fala eles usam alucinógeno nos pra ter rituais. aquela ligação, aquela, né, com É. o divino. Mas aí nós podemos chamar pessoas para falar conosco aqui do Ayahuasca, que é muito interessante. A professora Inês Alcaraz Maroco fez um estudo, a professora da URGS, Inês Maroco. Então ela fez um estudo sobre algumas figuras, sobre alguns rituais e tal, sobre a importância da figura e a constituição da figura do gaúcho e a postura que tem relação com a esgrima, com o boxe, com artes marciais, com muitas coisas. Mas aí é da área do teatro. Tá. Mas sobre a biodança lá que eu te perguntava, como é que se deu tudo isso? E a argila? Agora E aí? tocou num ponto fundamental da minha vida. É mesmo? Aham, é o seguinte, a biodança eu conheci, eu era estudante de psicologia, né? E aí mudou também minha formação de psicologia. Eu fui trabalhar com as comunidades com biodança, né? Biodança é uma reeducação vivencial para que as pessoas possam expressar o melhor delas mesmas, assim, a sua identidade, assim, que a vida seja um instante vivido, né? Integrando afetividade, sexualidade, criatividade, vitalidade, transcendência. A gente trabalha com essas linhas de vivência que a gente chama. E aí, quando eu conheci, eu adorei e tal. E quando eu conheci a biodança e a argila, eu me encontrei, sabe? Eu disse, me encontrei aqui. Eu passei um ano lá em Fortaleza só trabalhando com argila. Rolando na argila. Antes eu tinha ido para o Rio de Janeiro fazer teatro. Deixei a faculdade, fui fazer teatro, passei 6 meses lá, mas não consegui, né? Assim, segurar a barra, né? Aí Do voltei, E aí é difícil, né? É Difícil, caro. Mas Longe eu da família. Tudo. A biodança foi uma forma de eu viver o teatro, né? Que não é teatro, biodança, mas o corpo, o movimento, a emoção, a dança, mas só que de uma forma assim, porque a gente busca assim que a pessoa viva o movimento como uma plenitude do seu gesto, né? E o que a gente está fazendo aqui é biodança, por exemplo, é a dança da vida, entende? E fala isso pra Dani, que eu não sei dançar. Ele tá dançando Eu tô aqui, é dançando. o movimento, né? Bom, mas aí a argila eu me encantei, porque aí eu conectei com uma coisa assim muito legal, assim, de poder concretizar as emoções da arte, né? Ali daquela coisa assim, do primitivo também, né? E Mas aí, vai lá na essência da coisa. por exemplo, quando tu pega uma argila, ali tu quer fazer uma coisa, mas tu não faz o que tu quer, né? A argila também te transforma, entendeu? Tu quer fazer às vezes, vou fazer um homem, tu quer, não, sai outra coisa. Então ali é também um outro tipo de comunicação que sempre me atraiu, né? E nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas com os nossos sentidos. Sim. Com 5 sentidos. E quando nós exploramos diferentes matérias para explorar, encontramos uma tão terra como é a argila, o barro, Tão orgânica, a né? água, Tão vital. tão vital, tão orgânica. É tão gostoso porque eu fiz muitos trabalhos com água, Eu também gosto da com água. areia, com mato. E é tão gostoso porque as pessoas precisam cada vez mais lembrar que nós somos parte, nós somos um prolongamento da natureza e não algo que foi colocado aqui. Por mais Adão e Eva que a gente possa pensar um pensamento evolucionista ou não, nós surgimos, nós brotamos da terra também. Isso é evolução, né? Todo mundo é poeira estelar. Estelar. E aí quando pensa nisso, nós lembramos que a gente faz parte. E quando faz esse tipo de prática envolvendo outros elementos, e as estações de poder que eu falei que nós trabalhamos lá com os DANs, terra, água, fogo e vento, trabalhando os 4 elementos e a intuição, o intuitivo, que era com as pedras quentes, tu integra com Gaia, com a Mãe Terra. Isso. Não quer viagem holística, tá achando que eu fumei alguma coisa ou que o vinho tá fazendo efeito? Não, o meu não Imagina tá fazendo efeito, eu não tô entendendo. E lá na caminhada amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Esquece a viagem holística então, mas pensa no seguinte, no centro da Terra tem uma bola quente fervendo, isso está vibrando. E nós estamos em cima dessa Terra, então a gente está em conexão com isso.
Mas a gente não tem que ter preconceito com coisas holísticas, entende? Porque a gente precisa se reconectar com a natureza. Esse é o Cada um nosso tem o seu grande... tempo, né? É, Se não, mas não é agora, vai ser. essa é a uma hora. doença da civilização, é achar que a gente é separado da natureza, né? Então, assim, ó, a gente tem que ter mais holismo mesmo, mais integração. Aceite que você é isso. E não dói colocar menos. como viagem, loucura, né? Porque a gente mesmo às vezes se acha, né? Mas é o natural, né? Ou é a taxam, saúde. ou nos taxam de tá Taxam. viajando, mas é isso aí. Então a argila ela tem isso, assim, o contato da argila líquida, né? Eu acho que é um problema nas escolas não ter mais terra, né? Na verdade, Nem não árvores tem tem porque a mais pessoa nas não pode escolas. se sujar e tal, Nem né? árvores tem mais nas Nem escolas. árvores. Eu Então, sou do tempo que tinha técnicas agrícolas na escola ainda. Industriais, agrícolas e comerciais. E TD. Industrial. E domésticas também. TD, Não, TI e TC. não tinha, Técnicas não. agrícolas, técnicas domésticas, técnicas industriais, eu tive todas. É. Um pouquinho mais. E o SPB eu tive também. E moral e Hoje- cívica. eu também E sou. horas. É. Não aprendemos nada. mas hoje é a selva de concreto, né? Mas eu achei muito legal a tua pergunta, porque eu vim com 23 anos, né? Disse só pra vocês pra cá, por causa da biodança e argila. Eu falou fiz quanto toda tempo essa aqui, né? viagem. E agora. Ah, ufa! Até que enfim consegui fazer a conta. E agora eu fiz toda essa viagem, universidade, indígena, tudo que eu tô contando pra vocês. E agora eu tô resgatando com força a biodança e argila. Pra tu ver, né? Precisei fazer todo esse movimento, porque eu vim para trabalhar com isso. Eu meio que me perdi, assim, que na verdade não foi, né? Porque eu aprendi... Era o teu caminho, né? É o Pra chegar caminho, lá. né? Mas hoje eu vejo assim, meu Deus, a essência, assim, para mim é argila, é esse trabalho com arte, né? Mas aí agora eu trago a questão dessa ancestralidade indígena, né? Para mim, a educação é isso, entende? A gente poder ajudar as pessoas a serem o que elas são. Sensacional. Isso tá tudo aqui. E eu vejo ali que tem desenhos teus no livro. Fala pra nós tem um pouquinho. tem essa história As do ilustrações todas. Fala um pouquinho pra nós. Porque isso também. Tem a menina, tu não tem parou para É uma desenhar. onça, uma borboleta. Os desenhos vieram. Foi. O que aconteceu? Quem é que fez a ilustração? Eu. Você mesmo? É. Só que são assim, são imagens que vão brotando, entende? Então elas, assim como a Daqui eu vou virar pra escrita, ver nos desenhos. assim como a escrita, as imagens também elas foram brotando e elas contam Essa aqui é a também a paz história. do mundo. Isso aqui ilustra a paz do mundo. É capa. E aí vieram vindo assim, em sonho também, aí ou tem não? a ancestralidade, né? Que eu falei da Anaí, né? Eu conto aí. Faz assim. Faz um merchan, o pessoal comprar o livro. Boa. Onde é que a gente acha esse livro? Ana, Ah, sim. o livro e onde te acha também. Ah. Não na tua casa, porque senão o pessoal vai lá, Montenegro, tua turma vai. Tu viu que a turma do Paquete vai lá na tua casa se deixar. Foi. O livro é da Frida Editora. Frida Ali no Editora. Insta, né? Tem ali. Vai estar na descrição do vídeo. Isso, no Instagram tem, aí é só. Ou então também pode ser lá em Santa Cruz, né? Lá comigo, Ah, em com Santa a Cruz. Iluminura, com a livraria Iluminura também tá lá, né? Mas na editora Frida, e quem quiser. Então, assim, elas foram brotando e cada história, cada imagem tem uma história, né? Ela tá pintando uma lá no spa. Ah, boa. E a biodança, para o pessoal ter mais contato contigo com a biodança e com a argila, para praticar, para tirar dúvidas ou para saber um pouquinho mais. Sim. Como? Avisa a turma ali, convida ali a turma ali. Vai estar no Instagram dela, vou tá vou tudo marcar. lá, Vai estar né? marcado. No Instagram eu sempre coloco ali imagens, né? Tem um curso, né? Tem um Pois é. curso que eu tô dando, cursos ancestrais, vozes ancestrais femininas, porque Vozes Ancestrais Femininas, um curso. o que é esse curso? Claro, no momento é mais para as mulheres, mas já tem homens querendo participar. Tava esperando, né? Eu estava numa expectativa aqui. Tava vendendo, né? Sabe que hoje eu parei no centro e tinham duas meninas trocando o pneu do carro. Sim. E eu cheguei para elas e perguntei: vocês querem ajuda? Porque elas não precisavam, elas estavam trocando pneu e iam trocar.
Sim, tá Eu perguntei se elas queriam, porque elas podiam dizer, não, muito obrigado, a gente se vira, a gente vai aqui. Porque eu acho que todo mundo, né, tá cada vez mais assim, a gente tendo que respeitar as mulheres. E eu acho que quando a gente vai lá buscar ancestralidade... Magista, tu acha que eu não sei trocar? Isso, eu Eu acho gostaria da pessoa oferecer. não é? No geral, eu acho também, né? No geral. E então, assim, ó, quando vai se buscar ancestralidade, acredito eu, e eu quero ser bem cuidadoso nisso e com o maior carinho falar, Sim. que a gente acaba encontrando a força que nós temos nos nossos ancestrais, sejam homens ou mulheres, principalmente as mulheres. Porque quanto mais nós vamos voltando, mais nós vamos vendo como as mulheres eram fortes e como aguentavam tanta coisa, que é inacreditável hoje a gente pensar que as mulheres passavam por Mas certas... hoje ainda também, né? Ainda. Hoje ainda. Muito forte. Aí, Dani, viu? Tá assumindo aqui que te faz passar trabalho. Mas tudo bem, isso vai melhorar. Já é um começo, né? Tá admitindo. Hoje a gente chega 1h vai estar mais tranquilo. Agora a gente está acabando o programa. 5-1. 5-1 já. Nós temos que encerrar então daqui a pouquinho o programa. Eu quero que tu faça uma última fala aí. Como é que tu quer encerrar nossa entrevista? Acho que agradecer antes de mais nada, né? A tua presença. Acho que foi de grande valia para a nossa comunidade, para a gente mesmo, né? Para desenvolvimento pessoal. E vamos ver Eu que quero agradecer, né? Assim, esse encontro inusitado aqui da gente, né? Viu que ia render? Viu? O olhar cliente deu, pá, deixa pra mim. Eu tenho um índio aí que ia adorar te conhecer. É aquelas coisas que acontecem assim naturalmente, né? Eu acho que a vida é isso, assim, o que eu queria dizer é assim, né? Que a gente possa viver a vida de uma forma mais natural possível, assim, se relacionando, se vinculando, aprendendo o que eu acho que é a essência de tudo mesmo, é esse amor que tu falaste, que tem... Eu acho que a gente quer muito, sabe, amar. E todas essas experiências, inclusive essas vozes ancestrais, né? A gente poder escutar os que estão mortos, mas também a ancestralidade que está viva, é saber também das nossas raízes, para a gente entender para onde a gente quer ir. Né? Tudo isso nos guia num caminho mais de amor. E o livro também vai falando sobre isso. Aí, pessoal. Tá aí o... Então eu quero agradecer, gente, pela conversa, que maravilhosa. A gente que agradece, né? lá. E quero que a gente possa estar conversando mais, né? Porque são muitas coisas boas. Tem muito mais, né? Não é só isso. Isso aí foi um pouco dessa moça querida. Esse é o podcast Bora Lá, que está encerrando então, aqui hoje na presença da Ana Luísa Teixeira de Menezes, com esse nomão lindo, maravilhoso, como ela. Uma índia dos olhos claros aqui, os cabelos loiros como a onça. Estava aqui, uma onça, mulher. Mas ela falava, ela brilha como a luz do sol, que é tão importante para guiar o nosso caminho e guia todos os dias. E lembrem-se, mesmo quando o dia está nublado, tem sol, ele só está lá por trás. Todos os dias são bonitos, são belos. Basta você olhar para ele como um dia bonito. É isso aí. Segue a gente lá no Bora Lá, no nosso Instagram, nosso canal do YouTube, né? Daqui a dia o Facebook tá acontecendo também. E se você quiser patrocinar o programa também, a gente tem alguns espaços para patrocínio ainda, tá? Cotas a partir de 15 mil, 20 mil reais. Mentira. É bem menos. Não. É menos, né? É pouquinho. 2 mil tá pago. Bora lá, pessoal! E aí, bora lá?